Vamos lá, galera, para mais um exercício de geometria analítica. Aqui o conteúdo de geometria analítica. Quando se fala, pensa em geometria analítica, né? Ponto, reta, equações, a área, distância entre ponto e reta, entre dois pontos, alguns dos entes da geometria analítica. Então, duas retas R e S do plano se interceptam no ponto -1 e 6. Então, essas duas retas, nós sabemos que elas vão interceptar-se neste ponto. E formam com o eixo das abscissas, que é o eixo X, essas duas retas que são interceptadas naquele ponto, quer dizer, elas se interceptam naquele ponto, tá? E forma com o eixo X, o eixo das abscissas, ângulos agudos, alfa e beta, respectivamente, ou seja, nessa ordem. Então, reta R, alfa, reta S, beta. Se tangente de alfa, olha só, vale 3, se tangente de alfa vale 3, é o seguinte, por exemplo, supondo que o ângulo seja 30 graus, a tangente de 30 é 3. Não é verdade, eu nem fiz essa conta ainda, né? Mas vamos supor. Então, se eu conheço o ângulo 70 graus, a tangente desse ângulo me dá um valor, me dá um número. Tá? A mesma coisa para a tangente de beta, que é 2. Uma possibilidade para a medida da área do triângulo formado por RS e o eixo das abscissas é. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, aqui é o seguinte. Eu preciso calcular a área. Vamos colocar aqui. Ó. Eu preciso calcular a área que vai ser formada entre essas retas que tem o ponto -1 e 6, onde elas se interceptam, e o eixo X. Então, a gente vai calcular a área aplicando, claro, né, a geometria analítica, e a área vai ser metade, que é tudo, né, lembra? A área do triângulo, né, a área do quadrado dividido por 2, do retângulo, né, vezes o determinante de uma matriz. Só que na geometria analítica, para eu calcular o determinante que representa uma área, esses três pontos são não colineares, como é o caso, calculo o determinante desses três pontos com um algoritmo que a gente já vai ver. E o que eu preciso? Eu preciso de 3 pontos. Um ponto eu já conheço, que é o ponto -1 e 6. Eu preciso de mais 2 pontos, porque para eu calcular a área, lá na geometria analítica, se tratando de reta e ponto, eu preciso de 3 pontos. E nós vamos determinar esses 3 pontos, quer dizer, esses 2 outros pontos, calculando as equações da reta, né, RS. Tá? Na reta RS, eu já conheço o coeficiente angular, que é 3. Lembra? 3. Tangente de alguém é 3. Então, o coeficiente angular é 3. Da reta S, também eu conheço o coeficiente angular, que é 2. E com essas informações, este ponto, que é ponto comum, e os coeficientes angulares, eu aplico uma relaçãozinha chamada ioiô-mi-xoxô. Perfeito? Para calcular a equação de uma reta. E nesse caso eu vou trabalhar com ela, né, na forma reduzida, porque eu não preciso da forma geral, que a gente já viu em outros momentos. Ok? Então o que eu preciso está aqui para eu calcular as equações das duas retas. Mas eu preciso dos pontos, mas eu preciso primeiro calcular essas equações. Perfeito? Então vamos, mãos à obra, vamos trabalhar e a gente vai resolver este problema. Então a primeira coisa, vamos calcular a equação da reta R, que a gente não tem. Como é que eu vou calcular? Eu vou aplicar, olha só, o coeficiente angular, que é o famoso m, nessa expressão aqui. Perfeito? Aí o que acontece? Eu vou ter aqui, ó, y menos y0. O y0 é o y do ponto que é comum às duas equações, que é o 6. Então vai ficar menos 6. Vai ser igual m, que é o coeficiente angular, é 3, multiplicado por x menos x0.
O x0 é o x do ponto, que é menos 1, portanto vai ficar mais 1. Por que mais 1 era? Porque a gente tem aqui na relação menos, e aqui vai estar então o oposto. Aí eu vou ter y menos 6, podia fazer direto, lembre sempre disso, tá? Ou seja, já passar o 6 para cá. 3x mais 3 vezes 1, 3. Certo? Vou deixar na forma reduzida. E na forma reduzida, isso aqui vai ficar assim, ó. 3x, esse 6 passa positivo, soma 3 dá 9. Aqui está a equação da nossa reta R. Perfeito? Bom, mas a reta R, ela não intercepta lá o eixo X em um ponto. Se ela intercepta o eixo X num ponto, o que significa? Significa que o y é zero, porque a reta, quando ela intercepta o eixo x em um ponto, ela tem imagem zero para aquele valor de x, certo? Então, aqui a gente já vai determinar um ponto, que é o ponto da reta R, onde intercepta o eixo x, porque a área é entre as retas e o eixo x. Então, aqui eu vou ter 3x mais 9, e nós vamos igualar isso a zero. Opa, ficou feio ali, era melhor para nós. Lembre, você antecipa, você manda correr um pouco mais aí o exercício, né, o vídeo, tá certo? E isso é igual a zero, porque o y vale zero. Então eu tenho 3x igual a menos 9, certo? Então, o x aqui é o 9 dividido por 3, que é 3, só que mais com menos é menos. E, portanto, eu tenho um outro ponto, já tenho agora dois pontos, e esse ponto aqui é o menos 3 e 0, onde a reta R intercepta o eixo x. Perfeito? Nós vamos fazer a mesma coisa para a reta y. Ou melhor, S, né? Vamos fazer para a reta S. Vamos fazer de vermelho. Então, agora a gente vai determinar a nossa reta S, que a gente não tem, para fazer a mesma coisa. Para a reta S, eu tenho aqui o quê? O coeficiente angular da reta S e tem o ioiô michôchô. Então, eu tenho aqui o seguinte. Y menos y0, que é 6, que é a mesma, da outro ponto é o mesmo. Agora o m é 2, que multiplica x menos x0, que ali é menos 1. E aqui então fica mais 1. Perfeito? Eu vou ter y menos 6 igual, aqui vai dar 2x, multiplica aqui, né, distributiva, mais 2 ó, distributivo, 2x mais 2, e, portanto, a nossa reta S tem equação reduzida, melhor, igual a 2x, que está desse lado. Esse 6 passa positivo, soma 2, que está aqui, vai dar 8. Aqui, então, a nossa equação da reta S. E do lado aqui, eu vou fazer o seguinte, mesma coisa que nós fizemos ali. Essa reta S, ela intercepta o eixo Y em um ponto. Se ela intercepta o eixo Y em um ponto, então, ou melhor, o eixo X em um ponto, então o Y é zero. Se ela intercepta o eixo X em um ponto, o y é zero. Lembre-se que é a área entre as retas e o eixo x. Então, tem que determinar os pontos onde o gráfico intercepta o eixo x. Substituindo aqui, eu vou ter 2x mais 8 igual a zero, porque o y é zero. Vou ter 2x igual a menos 8, certo? Igual a menos 8. Ok? E aí eu tenho x igual a menos 4. Por quê? Porque menos 8 dividido por 2, certo? Menos 8 dividido por 2. E menos 8 dividido por 2 é menos 4. Com isso, a gente tem o ponto
que é menos 4 e 0, onde a reta S intercepta o eixo X. Eu tenho agora 3 pontos. Por 3 pontos, por 3 pontos eu formo aí o triângulo. São 3 pontos não alinhados, ou seja, são não colineares, ou seja, eles não são alinhados. E aí, para este caso, a gente aplica um algoritmo que é calcular o determinante formado por esses 3 pontos. Só que na geometria analítica, eu falo assim, determinante era determinante formado por 3 pontos do R2. Como é que isso é possível? Aí tem o algoritmo, que é da geometria analítica. Então eu tenho aqui menos 1 e 6. Depois eu tenho menos 3 e 0. E tenho menos 4 e 0. E aqui a gente põe uma coluna, todo mundo formado por 1. Vou resolver esse determinante por regra de Sarros. Então eu vou repetir as 2 primeiras colunas, logo à direita da terceira coluna, e aí a gente calcula esse determinante. Perfeito? Que eu vou colocar aqui embaixo. Aí, neste caso, a gente tem a regra de Sarros, que aí você tem 3 diagonais principais, onde você multiplica os elementos da diagonal principal e mantém o sinal. A ordem que você começar, você vai começar isso, não importa se é primeiro nas principais, depois da secundária, eu faço nessa ordem. Aqui tem 0, é produto. Alguma coisa vezes 0 é 0, esquece. 6 vezes 1, 6 vezes 1, 6. 6 vezes menos 4, menos 24. Ok? 1 vezes menos 3, aqui é menos 3, né? Só que aqui é 0. Então, isso aqui vai dar 0. Perfeito? Então, ali só tem uma coluna que não vai dar 0. E aí nós vamos ter 3 diagonais secundárias, onde a gente inverte o sinal, porque nós estamos trabalhando com a regra de Sarros. E é a mesma coisa, onde tem 0, vai dar 0. Olha aqui, aqui tem 0, vai dar 0, aqui tem 0 na diagonal, vai dar 0, e fica aqui, ó, 6 vezes menos 3, que aqui é menos 3, dá menos 18. Menos 18 vezes 1 dá menos 18, só que é diagonal secundária, então você inverte o sinal, multiplica por menos 1. Portanto, isso aqui vai dar mais 18. E o resultado desse determinante, vai ser menos 24 mais 18. 18 para 20 aqui negativo menos 2, e isso é menos 6. Então, vamos voltar para o nosso amarelão aqui, laranja, e nós vamos continuar. O que a gente quer? Olha, calcular a área, e é desta forma que a gente vai calcular a área. Então, a área vai ser igual a metade do determinante em módulo. O determinante deu menos 6. Claro que você pode fazer direto, tá, galera? Não precisa fazer todos os passos. Isso aqui vai ser meio. O módulo de 6 negativo fica 6. Perfeito? Certo? E aí a gente tem a área como 6 por 2 é 3. 3 unidades de área, abreviando o que está ali. Essa é a nossa área. E, portanto, aqui a nossa letra como resposta é a letra C do exercício. Certo? Perfeito? Então, é um exercício, não é complexo, mas ele tem alguns detalhes. A gente precisa ficar atento a esses detalhes. Tá? Eu vou esquematizar aqui, não precisa, tá? Não precisa fazer o que eu vou fazer aqui, nós já concluímos o exercício. Tá? Então, mas aqui seria mais ou menos assim. Deixa eu pegar uma cor vermelha aqui, olha. Eu teria aqui, vou rabiscar aqui, ok? Fica por último mesmo. Eu teria lá o plano cartesiano, mal feito mesmo, tá bom? Mal feito mesmo. O plano cartesiano, o eixo x e o eixo y. Aí eu tenho um ponto lá que é menos 1 e 6, vou fazer aqui, tá? Menos 1 e 6. Eu tenho duas retas que passam por este ponto.
Uma passa pelo ponto, olha lá, menos 2, menos 3, menos 4. Uma passa pelo ponto menos 4 e 6, e a outra passa pelo ponto menos 3, quer dizer, menos 4 e 0, né? O ponto menos 4 e 0 e menos 1 e 6. A outra passa pelo ponto menos 3 e 0 e 1 e 6. Então, nós teríamos mais ou menos, né? Não está bem desenhado, é a reta aqui, ó, que passa por este ponto e o ponto menos 1 e 6. E a outra reta que passa aqui, ó, também, né? Tem ponto em comum, tá? Passa aqui, ó, certo? Então, é esta a área que a gente calculou. Tá feio aqui, mas esta é a ideia, ok? É a área entre as duas retas que se interceptam nesse ponto e o eixo x. Por isso que a gente determinou os pontos menos 4 e 0 e menos 3 e 0. E lembrar que as duas retas têm coeficientes positivos, ó. Os coeficientes angulares são os positivos, que está entre a reta e o eixo x, entre a reta e o eixo x. Então, tem que ter esse mais ou menos esse formato. Tá ok? Tá? Esse esquema do gráfico aí eu só acrescentei, não precisava, mas se você lembra de todos os elementos, conceitos, né, esse é o caminho, esta é a forma de fazer. E claro que numa prova de vestibular você vai andar rápido, você vai fazer rascunho, porque interessa aqui é um teste. Perfeito? Então abraço e sucesso aí no aprendizado.